Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12, eu farei a leitura a partir do versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Oremos. Senhor, nós acabamos de cantar a Ti, nesta hora bendita em que o Senhor nos reúne para meditarmos em Tua palavra. Cantamos acerca, Deus, do tempo que devemos guardar para buscarmos a Tua presença e experimentarmos dos benefícios que nos advêm, através da obra vicária, poderosa, eficaz, substitutiva, de Teu Filho Jesus em nosso favor. Através da morte do Teu Filho, Senhor, da Sua ressurreição, ascensão em glória, é que podemos usufruir, ó Deus, da grande alegria de pertencermos ao corpo místico de Teu Filho amado. Nós somos membros uns dos outros e todos membros do corpo de Cristo. E assim, Senhor, desfrutamos desta comunhão viva contigo, unidos ao Teu Filho Jesus, mas também unidos uns aos outros pelos laços benditos da cruz. Razão pela qual, Deus, estamos aqui, impulsionados pelo Teu Espírito para meditarmos em Tua palavra.
Desde já, então, ó Senhor, te pedimos que nos seja propício e faça em nós a tua obra nesta noite, operando poderosamente em nossa alma, inclinando-nos, ó Deus, para as coisas do alto, onde a nossa vida está guardada por Jesus. Fala conosco, ó Deus, porque precisamos diuturnamente de ouvir a tua voz que está nas Escrituras, voz que é suficiente para nós, a fim de prestarmos obediência ao Senhor, mas, sobretudo, ó Deus, desfrutarmos do prazer, da alegria, da santa satisfação que é estar unido a este Deus glorioso que o Senhor é. Faça-nos, ó Deus, te amar mais, amar o teu povo, sermos frutíferos, ó Deus, como é a vereda do justo, como é a vida do justo, plantado junto à fonte das águas, para que ao seu tempo dê o seu fruto. Ó Senhor, nós esperamos isso de ti, e eu sei, ó Deus, que o Senhor espera de nós a nossa vida frutífera, que honra o teu nome, do teu Filho e do teu Santo Espírito. Assim oramos, ó Deus, com confiança, em nome do nosso Redentor amado Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos a sociedade de uma maneira geral, há como que há perguntas que acabam ocorrendo a muitos pensadores. Como que a vida se articula? Porque, de um lado, vemos as pessoas, indivíduos de de diversos aspectos em suas vidas. Quer dizer, o nosso gosto é diferente do outro e tantas intenções e desejos diferentes, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que a sociedade, ela se articula em grupos, em coletividade, porque nós dependemos uns dos outros para as mais diversas situações em nossa vida. De sorte que nós podemos constatar, irmãos, que há uma função que cada pessoa exerce nesta vida. Ainda que ela se recuse a exercer algum papel na sociedade, o fato é que, de tal maneira, existe uma pressão pelas circunstâncias da vida, que as pessoas ou elas se engajam ou elas vão padecer, vão sofrer. Deus criou este mundo, meus irmãos, para que nós vivêssemos como indivíduos, mas também em sociedade. E aí vemos, por conta da queda, essa desagregação, essa desunião, essa fragmentação do tecido social. As pessoas, à medida que elas vão se relacionando umas com as outras, paralelo à conjugação de forças, paralelo ao serviço mútuo que as pessoas prestam umas às outras, nós podemos perceber o movimento inverso. Isto é, pessoas que desagregam, desunem, afastam os homens uns dos outros por conta dos seus pecados. E aí é onde a gente vê a violência social, o egoísmo dos seres humanos, querendo ganhar mais do que os outros e trapaceando por causa disso, furtando, quebrando a lei de Deus. O que fazem alguns teóricos da sociedade? Eles procuram estabelecer teorias sociais que não só descrevem o que a sociedade é, mas propõem um modelo de sociedade, não é? Ao longo da história humana, nós temos diversas propostas que falam sobre o que é a sociedade e como ela deve se articular, como ela deve viver. As pessoas dizem assim: olha, a sociedade ideal seria essa. E a sociedade que nós temos é esta aqui. E você vai ver diversas propostas com o objetivo de trazer paz social, de trazer a este mundo uma estabilidade social. Então, nós temos, ao longo da história, meus irmãos, vários teoristas,
né, teóricos, melhor, através de Jesus, a nação de Israel, e fez da ideia de nação um exemplo de como deveria ser o convívio social entre homens, mulheres e crianças. Então Deus trabalhou no Antigo Testamento com uma ideia de sociedade. Executando a sua obra de redenção, o Senhor organizou Israel em torno da ideia de nação. Por isso que Israel é a nação santa no Antigo Testamento. Quando veio o Senhor Jesus, houve uma modificação nessa sociedade que o Senhor Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Agora, não mais a sociedade de Deus estaria restrita a uma nação, mas alcançaria várias nações. E o modo como essa nova sociedade, a sociedade de Cristo, se articularia seria tendo Cristo Jesus desde os altos céus como cabeça governante de um corpo místico. Então, pessoas são chamadas por Deus no tempo e no espaço, de todos os cantos deste mundo, para se articularem entre si, não mais como uma nação, mas como um corpo místico, um corpo multinacional, um corpo transnacional, um corpo que não se restringe a uma raça, a um povo, mas que alcança todos os povos sobre a face da terra. Quando eu estava na minha faculdade de jornalismo, nós estudamos vários teóricos sociais. Entre eles, nós tínhamos lá o Harold Laswell. E ele propunha uma ideia de sociedade que era tido como uma sociedade funcionalista. O que seria isso? A inspiração é claramente cristã. Quer dizer, a sociedade ela é organizada e funciona bem quando cada membro dela exerce o seu papel, a sua função. Ora, não é exatamente isso que nós acabamos de ler, concernente à ideia de corpo, de função que cada membro exerce no corpo místico de Cristo? Então, a ideia de igreja, a ideia de um corpo místico de Jesus, ela foi e é e sempre será imitada pelo diabo e pelos homens. Irmãos, a ideia de igreja, ela sempre será alvo de um Estado tentando fazer de uma nação uma igreja. Por quê? A maneira como Deus organizou a sua igreja é simplesmente, irmãos, incomparável. Não existe lugar melhor para estar e pertencer, e funcionar e viver, senão sob o comando de Jesus no seu corpo místico. Como o diabo ele não se aguenta e ele imita as obras de Deus, ele faz exatamente isso. Então, o que fizeram os estados modernos? Eles adotaram esse discurso da igreja para serem, para transmitirem esta ideia para o povo. Mas nós, meus irmãos, o assunto aqui é a incorporação no corpo de Cristo. Nós, membros da igreja, pertencemos ao corpo de Jesus. E o que salta aos nossos olhos, logo quando Paulo está falando aqui com os coríntios, é sobre o modo como este corpo funciona, como ele trabalha. Assim, irmãos, existe a sociedade lá fora, com as suas imitações, que sempre serão fracassas. Deveria ser assim. Nós temos a ideia genuína, bíblica, divina de sociedade, de como nós devemos viver.
o modo como Deus quer que nós vivamos enquanto membros do corpo de Cristo. As ideias, irmãos, sociais lá fora são todas elas caducas, todas elas fadadas ao fracasso, mas Deus nos incorporou em um corpo infalível, poderosíssimo, que não se pode jamais desmembrar, desarticular, naufragar, amputar, seja lá o que for. Este corpo, ele é tão definitivo que o número certo dos seus membros já foi estabelecido na eternidade. Se é verdade isso que eu acabei de dizer para os irmãos, será que não existem boas obras relacionadas a este conceito de sociedade cristã, estabelecido por Jesus, que deve acompanhar a nossa vida? Em outras palavras, como devemos viver enquanto membros de Cristo? Não estou dizendo membro da Betânia, porque vai ter muito membro das igrejas que são membros das igrejas, mas não são membros do corpo místico de Jesus. Se eu e você estamos realmente conectados a este corpo, aqui está o ensinamento bíblico de como nós devemos viver à luz desta verdade. A primeira coisa, então, irmãos, que nós devemos saber, vimos isso com a ideia de edifício, pedras vivas, lá com Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, mas Paulo fala isso da mesma maneira. Ele diz assim, sobre o que acontece neste corpo. Capítulo 12, ele diz assim, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo está mostrando para os coríntios como eles devem compreender o carismatismo, ou seja, os dons que Deus outorga à sua igreja para o funcionamento dela. Eles devem entender que este funcionamento do corpo, meus irmãos, não é algo que pertence a eles. É algo que pertence a Deus. Deus ativamente, através de Jesus e do Espírito Santo, estão trabalhando na igreja. Não há uma estagnação. Já viram aquelas pessoas obesas? Existe obesidade mórbida, não existe, irmãos? A pessoa de tão obesa, ela fica mórbida, ela não consegue se locomover, ela fica vegetando, literalmente, no leito. O corpo de Cristo é um corpo, meus irmãos, dinâmico, que está agindo. Deus não deixa a sua igreja em momento algum estagnada, parada. Mesmo quando ela demonstra letargia, Deus não deixa de agir nela. O Senhor está todo instante movimentando, articulando, trabalhando as partes desse corpo. O pensamento paulino é um pensamento trinitário. Ele menciona que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão diretamente envolvidos neste trabalho com o corpo de Cristo. Ora, irmãos, pensar assim muda muito a nossa vida enquanto membros da igreja. Por exemplo, por que a gente vem no culto? A gente pensa assim, né? Eu tenho que ir no culto. Misericórdia, eu preciso ir no culto. Não é? Eu tenho que ir no culto porque vai que, né? Alguma coisa me pega. Ou então assim, não, eu tenho que ir no culto porque eu tenho que dar o dízimo. Eu tenho que ir no culto porque eu preciso saber o que está acontecendo na igreja. Tem gente que é assim, né? Eu preciso tomar conta. Não posso perder o culto. Irmãos, nós nos dirigimos para cá por causa de Deus. Talvez na nossa má concepção,
As nossas motivações nos enganam, mas mal sabe você que é o Senhor que está te trazendo. Você às vezes acha que é você mesmo, mas nunca é. Nunca é, porque a depender de cada um de nós, se tiver Coca-Cola e pizza, onde que nós vamos ficar, irmãos? Se tiver Coca-Cola, pizza e jogo do Cruzeiro, não, né? Aí nós lotamos a igreja, né? Irmãos, nós ficamos prostrados nos nossos problemas, nós ficamos, eh, em casa cuidando das coisas, preocupado com a conta que precisa pagar. E muitas vezes nós nos dirigimos para cá, irmãos, realmente com o nosso coração lá fora. Mas Deus sabe que nós precisamos ouvir a palavra, precisamos participar da igreja, precisamos experimentar das coisas celestiais. E é por isso que nós nos dirigimos para cá, porque Deus é quem, através do conselho, ordena ao seu rebanho para que ele se junte solenemente em culto a Deus, na forma que ele assim define em sua palavra, através dos meios de edificação que ele estabeleceu para o seu povo. Então, irmãos, veja se essa ideia não se repete. No capítulo 12, observe aqui no versículo 18. O irmão que achar, por gentileza, leia mais uma vez esse mesmo versículo. A atividade do corpo, mas a gente passa a ver que Deus trabalha com o corpo de uma maneira completa, mas com cada parte. Paulo faz questão, meus irmãos, de demonstrar que há uma atitude, uma ação divina, melhor dizendo, uma ação divina de separar especificamente uma pessoa para desempenhar um papel definido no corpo místico de Jesus. Repare o modo como Paulo se dirige aos coríntios. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Irmãos, vocês sabem que a gente sempre fica atento, eh, às ilustrações, para os irmãos entenderem, né. Mas os irmãos já viram aquele filme chamado Família Addams? Então tem lá os personagens, entre eles tem uma mãozinha, já viu? Uma mãozinha que anda sozinha. Você sabe que tem crente que ele pensa assim: "Eu sou a mão do corpo de Cristo, mas eu ando sozinha", né. Ele anda com a mãozinha por aí. Se eu ver essa mão, piso nela, né, querido? Essa mão. Então, irmãos, veja, Deus dispôs os membros e colocou cada um deles no corpo, porque não há sentido em ser membro sem corpo. O membro tem que estar conectado ao corpo. Nos tempos em que vivemos hoje, qual a implicação disso, irmãos, para as nossas vidas? O tempo que vivemos hoje é de um saldo negativo dos discipulados que a igreja não fez e que geraram a maior massa de desigrejados já vista em nosso país. As pessoas estão perambulando por aí, dizendo-se crentes, mas sem igreja, sem estar conectada a uma igreja local e servindo a esta igreja. As pessoas chegam até a se vangloriar deste status. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas eu não acho que Deus é servido por mãos humanas. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Eles até citam a Bíblia
para dizer que não precisam da igreja. Mas se os irmãos estão lembrados, do final de semana agora, domingo, nós pregamos em Gálatas capítulo 4. A uma certa altura, Paulo diz que nós pertencemos a Jerusalém lá do céu, que é a nossa mãe. Então, a igreja, o corpo místico de Cristo, também é comparada a uma mãe, cujos seios alimentam os seus filhos. Amamentam e dão o genuíno leite espiritual para que haja crescimento no corpo de Cristo. Sendo assim, irmãos, qual é a parte que te cabe, não nesse latifúndio, mas esse corpo? O que eu faço na igreja? Qual é o meu dom? O que eu tenho que fazer? Há vários escritores que falam de modelos de igrejas. Então tem vários modelos que não seguem, meus irmãos, na linha prescrita por Deus em sua palavra. Há igrejas, irmãos, que parecem assim uma empresa. E há uma semelhança, eu devo admitir, mas só que não. Então, algumas igrejas você tem um CEO, um mega administrador, que coordena todas as coisas, tudo passa por ele, e ele é você vai encontrar igrejas assim. Você vai encontrar igrejas que se assemelham, meus irmãos, a um exército em batalha, com espectadores em volta. É aquela igreja tipo também time de futebol. 11 jogam e os outros assistem. Já viram igrejas assim? Fica todo mundo na plateia, torcendo pelos jogadores. Eles não participam do jogo, mas são como a camisa 12, né? Mas, irmãos, a ideia de igreja não é essa, não. A ideia de igreja do Senhor, como corpo, é todos desempenhando um papel. Papel descrito pelo Senhor, não é pelo pastor. Claro que os pastores, os presbíteros, eles têm participação nisso, mas esse serviço é dos santos. Então agora nós vamos para uma outra carta que nos fala sobre isso. Efésios. Efésios capítulo 4. O que faz então o ministério da palavra, irmãos? Diferente dos sacerdotes, nós não temos sacerdotes hoje mais na igreja. Os sacerdotes eram meios de graça. Eles representavam a graça de Deus para o povo. Os israelitas se mantinham em comunhão com o Senhor por intermédio dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Agora, não mais a graça de Deus opera desta maneira. No entanto, atenção, não chegamos ao extremo daquelas igrejas que se declaram não ter pastor. Nós temos ministros. E o que é o ministro? O Senhor Jesus diz, é como um diácono, ele dispensa a graça de Deus. Ele é um dispenseiro, ele não detém a graça e não é meio da graça, mas ele dispensa essa graça. Ele é o meio que Deus usa para abençoar a igreja. Porque qual é o objetivo divino, irmãos? É a articulação do corpo, e não a estagnação de uma parte do corpo e a hipertrofia de outro. Então, um corpo que o braço é atrofiado e o outro braço é gigante. Veja aí o capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós.
segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa não é a primeira vez que Paulo fala sobre essa plenificação, esse enchimento promovido por Cristo através do seu Espírito no corpo da igreja. Então, é Jesus enchendo, ativando, dando poder ao seu povo. Aí veja como Cristo faz isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, todos os irmãos vão ler o versículo 12. Para que Deus deu pastor para a igreja? Pronto. Irmãos, é completamente inconcebível, ainda que exista, mas do ponto de vista divino, é inconcebível membros inativos, membros que não agem. Aí eu preciso fazer uma qualificação aqui. Pastor, mas assim, tem trabalho para todo mundo na igreja? Eu não vou responder isso agora não. Eu vou perguntar para vocês. Irmãos, tem trabalho para todo mundo na igreja? O que vocês acham? São poucos os ceifeiros? A seara é grande. Irmãos, segundo o que acabamos de ler, é líquido e certo que todos têm trabalho na igreja. Mas aí vem aquela ideia assim: pastor, mas eu não sei pregar. Sim. Pastor, eu não sei evangelizar. Sim. Pastor, eu não sei ensinar. Sim. Mas o que você sabe? Ah, pastor, eu eu sei pintar. O que a gente vê na igreja, irmãos? É muita coisa para considerar, mas os dons espirituais são dons, irmãos, espirituais, porque eles possuem, através do Senhor, a graça para serem usados. Os dons naturais passam a ser espirituais nas atividades da igreja. Então, alguns crentes, e isso é muito observado nas igrejas, existe um dualismo, uma dicotomia, uma separação indevida. Ah, eu sou pedreiro lá fora, mas na igreja não tem serventia. Os irmãos sabem que não é assim. A igreja precisa de pedreiros. A igreja precisa de irmãos que lá fora são hábeis na informática, mas aqui dentro é preciso também. Lá fora é um dom natural, mas quando chega na igreja, irmãos, Deus capacita para que esse dom natural seja utilizado espiritualmente, a fim quantos dons colocaram aqui nas páginas da os dons de misericórdia, meus irmãos, tem misericórdia para vários tipos de pessoas. As carências são enormes. Por exemplo, você sabe que a Betânia é uma igreja de gente mais, experiente? A nossa membresia hoje não é composta na sua maioria de jovens. Vocês já ouviram falar de Dona Clair? Sim? Já ouviram falar? Dona Clair vive sozinha hoje. Ela precisa de assistência. Não é só a junta diaconal que pode ir lá, não é só o pastor que pode ir lá, mas é uma senhora, não fala para ela não, viu, irmãos? Vocês vão falar, né? Mas Dona Clair precisa ser assistida e a assistência a ela, irmãos, é de uma natureza que precisa de habilidade, de dom.
Araci que eu diga, né, precisa de dom, porque é uma senhora já sozinha. Então, irmãos, como é que vai ficar se ela cair em casa? A gente precisa ir lá ver se a casa dela está equipada para ela se segurar quando for tomar banho. É para isso que Deus nos chamou, para servirmos uns aos outros e tornarmos a vida dos irmãos, não é mais fácil, mas edificá-los. Há muitos dons. Nós temos viúvas na igreja, não temos, irmãos? Temos. Irmãs cujos maridos já se foram. Essa é uma assistência que precisa ser feita, e aí vai. Discipulado. Quanta necessidade nós temos de discipulado. Não só, irmãos, um curso de catecúmenos, eu não estou falando disso, mas uma assistência aos membros da igreja para observar o crescimento espiritual deles, suprir as necessidades de compreensão bíblica, de leitura da palavra. Os membros precisam dessa assistência e nós precisamos desses dons. Sim, muito, os visitantes da igreja, recepcionar e por aí vai. Por isso, irmãos, que quando temos a compreensão de que Deus é quem nos colocou no corpo para desempenhar um serviço, eu não posso ficar só na audiência, eu não posso ficar só observando. Eu preciso arregaçar as minhas mangas e falar assim: que serviço que tem para fazer? Se dispor. Vamos concluir aqui a ideia de Paulo, que complementa a ideia dele lá de Coríntios, capítulo 4 ainda, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora observe, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, irmãos, o serviço a ser desempenhado pelos cristãos, vocês se lembram quando o Senhor Jesus estava na sinagoga com os mestres, e a Bíblia diz assim, Lucas nos fala, né, que ele crescia em estatura, graça, conhecimento do Senhor, não é assim? Olha que coisa impressionante que Deus fez. A igreja no Pentecostes foi unificada como o corpo de Cristo, mas ali nasceu a criança, Jesus. Ali é a infância da igreja. E Deus, irmãos, está trabalhando ao longo das eras para o crescimento deste corpo, a maturidade deste corpo. Coletivamente, historicamente, Deus está administrando a sua graça, fazendo com que a igreja amadureça como um todo. A vida na comunhão com a criação que Deus tem para o corpo, fazê-lo crescer, amadurecer. Irmãos, Deus não quer que nós estejamos estagnados como águas rotas, como fontes rotas. Ele quer que nós sejamos água corrente, dinâmico. O crescimento seja aparente, as pessoas percebam que há uma evolução, porque é isso que importa: crescer no serviço, crescer na maturidade. Aí, vejam, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. É crescimento em Cristo, por Cristo e para Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor,
Então é um corpo dinâmico que se articula uns com os outros, visando o crescimento, visando a maturidade. Então, irmãos, veja, eh, aqueles grupos isolados que não se articulam uns com os outros na igreja, aqui há, irmãos, uma palavra que serve para instruir as nossas sociedades internas, as nossas famílias, a igreja como um todo. Nós não podemos, irmãos, formar grupos estanques na igreja. Eles têm que se articular uns com os outros, servir uns aos outros. O ministério da igreja precisa cuidar para que os membros eles se interajam uns com os outros, que haja essa convivência uns com os outros. É muito triste, irmãos, quando a gente percebe que as pessoas na igreja se isolam da própria igreja. Isso demonstra imaturidade, autossuficiência. A pessoa não se vê em necessidade espiritual para conviver com outros irmãos. Até porque ela receia que a sua vida terá que ser exposta e ela não quer isso. Mas irmãs e irmãos, este isolamento é terrível. Nós fomos chamados para convivermos uns com os outros e interagirmos uns com os outros. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ser mais próximo de um irmão ou de outro, ter mais intimidade, isso é totalmente normal, irmãos. Mas o que não pode é você desconhecer os irmãos da sua igreja, não trocar nem meia dúzia de palavras com ele, não servi-los, não dizer: olha, vocês estão precisando de alguma coisa, se dispor. Às vezes é uma carona, às vezes é uma conta para pagar. Enfim, irmãos, não há desculpas para que o corpo de Cristo interaja, porque Deus está nos impulsionando a isso. Para concluir, vamos retornar lá ao texto de Paulo aos Coríntios, para capturarmos uma outra e última ideia sobre o corpo. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. O que Paulo quer nos ensinar também, irmãos? Deus está agindo em relação a esse corpo. Deus dispôs esse corpo para que cada pessoa exerça um papel. E cada membro, irmãos, é dependente um do outro. Paulo já falou isso aqui antes, eu vou só mencionar, mas, eh, permita-me aqui falar. Às vezes eu fico com medo de falar assim, de ligar para o irmão e dizer: "Meu irmão, você não veio na igreja, aconteceu alguma coisa", eles acham que às vezes eu posso ser mal interpretado e os irmãos achar que eu sou uma espécie de policial da fé, né. Mas não é isso não, sabe o quê, irmãos? Porque a gente preocupa mesmo com os crentes. Eh, Quem dera eu tivesse mais condição e tempo para fazer isso, mas todo domingo eu dou uma escaneada na igreja, memorizo: "Ó, fulano veio, fulano veio, fulano veio". Eu já fiz isso com o conselho algumas vezes, os irmãos sabem. 20 pessoas que eu vi que não veio na igreja, eu anotei tudo, assim: "Ó, contacta aí com esse povo", porque nós precisamos tomar conta do rebanho. Em que sentido, irmãos? Cuidar. Aí você fala assim: "Mas para que isso, pastor?" Sabe por quê, irmãos? Porque o cuidado que eu tenho que ter com o Romário é um cuidado para comigo mesmo. A ideia é que, se houver alguma dificuldade com o Romário, eu estarei também na mesma dificuldade.
quando está algum irmão adoentado, em luto, o que a Escritura aqui nos ensina, irmãos? Que isso afeta a igreja, isso afeta o corpo de Cristo. Vocês se lembram da capa de Acã? Vocês se lembram, irmãos? O que aconteceu na capa de Acã? Vocês se lembram? Deus provocou uma destruição no arraial de Israel, porque havia um pecado naquele lugar. Alguém cobiçou uma capa que Deus mandou não cobiçar. Vocês se lembram de Jonas? Jonas é engraçado, né? Hoje dá para rir. Mas por que lançaram aquele homem no mar? Porque o barco estava trepidando, meus irmãos, porque aquele homem estava na direção contrária. E ele trouxe a maldição de Deus contra todas as pessoas que estavam naquele barco. Nós poderíamos citar outros doença, qualquer enfermidade taxativo nesse quesito em relação aos próprios coríntios. Os irmãos se lembram lá da relação incestuosa? Paulo diz: lancem fora esse velho fermento para que sejais nova massa. Paulo exige a disciplina daquele casal, irmãos, que vivia em escândalo, para promover a santificação da igreja. Porque há este problema. Vocês vão ver, irmãos, igrejas inchadas, cheias, onde o pastor nem sabe o nome da zeladora. Igrejas lotadas. E a igreja enche, o povo entra, aquela festa, gelo seco e som alto, música alta, o povão vindo. Oh, que igreja maravilhosa! Ninguém ali se conhece, ninguém ali se serve, todos servem a si mesmos. É igual um cinema, todo mundo vai lá, assiste o filme e vai embora para casa. Uma igreja impessoal. O presbítero Samuel costuma dizer que essa igreja é TikTok, né? É a igreja celebridade, é a igreja do astro, onde o personagem principal não é o Senhor Jesus. É o grupo de música, é o pastor fazendo pirotecnia, são essas coisas aí. Irmãos, pasmem os senhores, mas esses crentes andam de qualquer maneira. Eles não prestam contas a ninguém. As pessoas andam como querem. E sabe qual é o terrível destino dessas igrejas? É o seu próprio número, é a sua própria fama, é o seu próprio poder financeiro. Deus as entrega a si mesmas, irmãos, porque elas se revolvem na frieza espiritual, na indiferença. E tem ali ajuntamento solene com pecado. Agora põe alguém para pregar o evangelho e confrontar os pecados. O que vocês acham que vai acontecer, irmãos? Duro esse discurso, quem o pode ouvir? As pessoas vão desistindo, irmãos. Até os discípulos. Quereis vós também vos retirardes? Porque, irmãos, o Senhor Jesus não está à cata de prosélitos, não está à cata de recrutar pessoas. Não, o Senhor Jesus, irmãos, quer discípulos para amarem e serem amados. Irmãos, se você vai se casar, se você vai noivar, se você tem alguma dificuldade no casamento, o que quer que seja, a sua vida tem conexão com a minha e vice-versa. Por isso que tem que haver, irmãos, entre os crentes, esse serviço mútuo. Às vezes as pessoas ficam acanhadas de revelar aquilo que estão sentindo, o que estão passando. E eu até entendo, porque infelizmente há falta de discrição na igreja. Mas, irmãos, o caminho que Cristo traçou para nós é convivermos como uma família, servindo-nos mutuamente, curando as chagas uns dos outros, desejando de fato vivermos aliançados, comprometidos uns com os outros.
Então, se é fato que somos membros uns dos outros, quem me destaca ou quem, faz com que eu apareça é o Senhor Jesus. Irmãos, essa ideia de corpo nos leva à humildade, porque na verdade, quem nos capacita é o Senhor. E temos da parte dele a garantia de que qualquer trabalho, mínimo que seja, um copo de água fria, será devidamente galardoado pelo mestre. Faça o trabalho do Senhor, meus irmãos, com amor, se dediquem, não abram mão das suas famílias, mas também não abram mão da igreja. Equilibre as coisas e engaje-se, peçam cotidianamente, são meus companheiros. Mas nós sabemos que outros irmãos podem fazer também, e nós precisamos trazer essas pessoas, envolvê-las. Não é, Romário? Não é, Samuel? Precisamos. É difícil? É, mas Deus vai nos ajudar. E que bom será se nós assim caminharmos e vermos que essa visão bíblica de corpo está sendo aplicada à nossa vida como igreja. Vez por outra, eu preciso voltar a este texto e dizer: Senhor, a Betânia é um corpo? Ela está funcionando assim para o teu louvor? E aí precisamos orar, pedir a Deus ajuda, porque essa é, irmãos, a ideia de igreja. E voltando ao começo da minha explanação aqui, não existe sociedade igual a nossa, irmãos. Não existe ambiente mais precioso. Por que que as pessoas estão se comendo umas às outras aí no mundo lá fora? Porque elas não têm dons, elas acham que tudo depende delas. Mas nós temos os dons do Senhor conosco. Não falta para nós a capacitação para servir na igreja, e não vai faltar galardão, prêmio para todos aqueles que trabalham na seara do Senhor. Somos muito bem pagos. A graça dele nos basta. O que que isso tem a ver, pastor, com a minha vida aí fora? Ora, se Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos, que isso tem que ser uma prioridade na nossa vida, observe se isso tem sido a prioridade na sua vida. Por quê? As demais coisas que te são necessárias, Deus vai acrescentar. Por que que as vidas dos irmãos são sempre assim, eles lamuriam, são fracos, não conseguem atravessar as batalhas, estão sempre envolvidos nos mesmos pecados, não conseguem se libertar. A vida cristã sempre é uma tristeza, uma dificuldade, porque talvez, irmãos, está faltando serviço, está faltando dedicação ao Senhor. Vamos orar a Deus então?